O governo teve duas vitórias fiscais nesta quinta-feira. Uma delas foi a decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubar a tese da revisão da vida toda do INSS. Os segurados não poderão escolher a melhor regra de cálculo da Previdência, o que gera uma economia, ou pelo menos não vai fazer o governo gastar 480 bilhões que ficam para os cofres da União. Luciana Amaral tem os detalhes ao vivo de Brasília. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Por 7 votos a 4, os ministros do Supremo entenderam, então, que os aposentados não vão mais poder optar pela regra que for mais vantajosa para eles na hora de calcular o benefício da aposentadoria. Na prática, então, os ministros derrubaram a chamada revisão da vida toda. Esse termo se refere à autorização para recalcular o valor da aposentadoria, considerando todas as contribuições feitas pelo trabalhador ao longo da vida, inclusive as anteriores ao Plano Real de 1994. Em 2022, o Supremo tinha decidido que o aposentado poderia optar pela regra que fosse mais vantajosa. Isso, então, agora cai por terra. A decisão de hoje foi dada em duas ações que discutem o fator previdenciário dos anos 90. 7 ministros, então, hoje entenderam que a regra de transição é constitucional e, portanto, deve ser aplicada obrigatoriamente a todos que se enquadrem nela. Isso barra, na prática, o poder de escolha do aposentado, a possibilidade da revisão da vida toda. É importante também a gente ressaltar aqui que tinha um interesse mesmo muito grande do governo federal em evitar uma autorização para a revisão das aposentadorias. A estimativa inicial, como você bem adiantou, William, é que o impacto dessa eventual revisão poderia chegar a 480 bilhões de reais, e isso num cenário mais pessimista. Portanto, foi sim uma vitória do governo Lula na questão fiscal, um alívio para a equipe econômica. Depois dessa decisão do Supremo, o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, comemorou essa decisão. Ele divulgou uma nota. Ele disse que a posição adotada, abre aspas, garante a integridade das contas públicas e o equilíbrio financeiro da Previdência Social, fecha aspas. Volto com você, William. Obrigado para você e boa noite para você aí em Brasília, Luciana. Houve mais um motivo de comemoração ali no Ministério da Fazenda, foi o anúncio de uma arrecadação recorde de fevereiro. Agora sim, com a Thaís, a gente tem os detalhes. Thaís, contigo. William, a gente estava vendo o dinheiro que o governo não vai precisar gastar, agora vamos ver o dinheiro que está entrando nos cofres do governo federal neste começo de ano. Janeiro já tinha sido um mês de recorde de arrecadação, resultado do mês, e fevereiro aconteceu a mesma coisa. Vamos dar uma olhada nos números básicos que foram divulgados hoje pela Receita Federal. A arrecadação cresceu mais de 186, cresceu não, a arrecadação foi de 186 bilhões e meio de reais, um crescimento real de quase 12,5%, e três fatores explicam essa alta. A tributação sobre os fundos de investimento, aqui é importante lembrar que a tributação está sendo feita sobre o estoque, em algum momento ela vai deixar de acontecer, portanto não é uma receita recorrente. A volta da cobrança de impostos sobre combustíveis, que ajuda a engordar os cofres do governo, e o pagamento da Previdência com o mercado de trabalho aquecido e a formalização também da geração de vagas fortalecida. Mansueto de Almeida, você tem uma enorme reputação, todo o mundo econômico e empresarial, pela sua atenção com que você olha contas públicas, isso ao longo dos últimos anos. Isso significa que o governo vai poder gastar mais? Então, o governo tem uma trava para gastar. Vamos lembrar que a regra fiscal agora ele pode gastar no máximo um crescimento real da despesa de 2,5%. Mas possivelmente esse aumento de arrecadação, o governo vai reestimar em maio qual foi o aumento de arrecadação. E com o aumento de arrecadação, como está ocorrendo, ele vai poder gastar um pouco mais. Só que tem outra regra que fala o seguinte: o governo prometeu que a receita menos despesa, sem pagamento de juros, que a gente chama resultado primário esse ano, será zero. E a gente ainda está longe desse número. Teu número qual é? O meu número é um déficit de 70, 80 bilhões de reais. Por quê? A arrecadação veio muito forte, o crescimento real da arrecadação nos primeiros 2 meses do ano foi 8,8% em comparação com os 2 primeiros meses do ano passado. É um crescimento muito forte, em parte decorrente de medidas que o governo adotou. Só que no orçamento desse ano, o governo está falando o seguinte: olha,
eu vou conseguir 143 bilhões de reais de arrecadação com julgamentos no CARF, 55 bilhões, com uma negociação tributária, mais uns 43 bilhões, e com pagamento de concessões e permissões, que vai dar mais 43 bilhões. Somando tudo isso, dá mais de 140 bilhões. Não é certo que o governo vai conseguir esse dinheiro. Não é certo, por exemplo, que o CARF vai dar um ganho de arrecadação para o governo de 55 bilhões. Então, mesmo com resultado muito bom, essa surpresa da arrecadação em janeiro, fevereiro, a gente vai ter que, ao longo do ano, ver ainda se o governo vai ter esses mais de 140 bilhões, que são coisas administrativas, que dependem de negociações com empresas. Então, continua a dúvida se o governo vai ou não entregar o déficit zero. Continua a dúvida, Daniel Rittner. Amanhã o governo divulga a primeira reavaliação bimestral de receitas e despesas, vai reforçar o compromisso com o déficit zero e um bloqueio ali na casa de 3, na pior das hipóteses, 5, um pouquinho mais, bilhões de reais. Agora, principalmente reforçar que o déficit zero é possível, sinalizar que na LDO para 2025 vai o superávit de 0,5 ponto percentual do PIB, de 0,5%, e deixar um eventual contingenciamento para o segundo semestre. Esse vai ser o recado básico que o governo vai dar amanhã. Vai. Bom, William, aparentemente a agenda legislativa econômica toda travada, justamente sofrendo o impacto desses números todos, né? Na medida em que o resultado de janeiro e de fevereiro da arrecadação para a equipe econômica sinalizou, foi positiva, né? E na medida em que o governo também, na contabilidade dele, dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, também vai ter uma ajuda, como nesse julgamento de hoje, ele acaba jogando algumas das questões para adiante, né? Ele não precisa se preocupar tanto. Exatamente, né? Se a gente pegar o debate para um ano atrás, né, começo da legislatura, começo do governo Lula 3, ele precisava. Né? Ele precisava avançar, ele precisava apresentar uma agenda e levou essa agenda adiante. Agora, eu senti, pelo menos lá em Brasília, conversando com gente lá também ligada ao Ministério da Fazenda, uma retração ali. Né? Eles não estão muito preocupados com avançar. Thaís. Mansueto, eu queria entender até que ponto esse resultado gera otimismo ou gera alívio, porque o alívio é dizer, ufa, passamos na risca. O otimismo passamos na risca e vamos continuar. Então, o governo nunca escondeu que o plano fiscal para entregar as metas que foram prometidas, déficit zero esse ano, resultado positivo, 50 bilhões de reais no ano seguinte, 2025, e um resultado positivo de 100 bilhões em 2026, o governo vai precisar aumentar muito a arrecadação. A gente está falando de um ajuste fiscal, o déficit primário no ano passado do setor público, municípios, estado e governo federal, foi um buraco de 249 bilhões. Esse ano vai ser algo em torno de 50, 60 bilhões. Melhora, melhora. Só que a pergunta crucial, inclusive para mercados, para a taxa de juros longa cair, não é a taxa de juros do Banco Central, é a taxa de juros para daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos que o Tesouro paga no seu título. Para essa taxa de juros cair, o mercado e todo mundo tem que ter confiança seguinte, olha, 2025 será melhor do que 2024, 2026 será melhor do que 2025. E hoje a projeção do mercado é que 2025 pode ser igual ou pior do que 2024. Porque uma parte da arrecadação deste ano é uma arrecadação que não se repete. Por exemplo, a arrecadação no estoque de fundos exclusivos, a arrecadação sobre o estoque de fundos offshores, a concessão dessas apostas eletrônicas. Então, tudo isso são mais de 40 bilhões de reais que desaparecem no ano seguinte. Então, o governo vai ter que recompor esses 40 bilhões que vai desaparecer. Por enquanto, a estimativa mediana do mercado, o consenso entre os economistas de mercado, é que, olhando para 2025, a gente vê um cenário fiscal, que é o número fiscal que é um pouco pior do que 2024. E com isso fica difícil, por exemplo, a gente ter uma queda muito grande na taxa de juros de um título de 5, 10, 30 anos. Isso pode também atrapalhar a recuperação do grau de investimento. A gente só vai recuperar grau de investimento no Brasil quando a gente conseguir responder a seguinte pergunta. A partir de qual ano a dívida pública do Brasil atinge um pico e ela começa a cair de forma consistente? A partir de qual ano? Então, hoje... Está todo mundo fazendo essa pergunta. Hoje, já que você levantou, responde. Então, hoje ninguém consegue responder. O Tesouro Nacional fala o seguinte, o Tesouro Nacional semana passada publicou umas projeções
E baseado na hipótese que o governo vai cumprir o que foi prometido de economia, o Tesouro Nacional fala o seguinte, olha, em 2026 a dívida vai atingir 78% do PIB e a partir daí ela começa a cair gradualmente. O mercado não vê isso, o mercado olha e vê o seguinte, olha, nesse governo, no início do próximo, a dívida vai continuar crescendo, eventualmente mais para o final da década a dívida pode parar de crescer. É porque a premissa do governo é uma premissa de que tudo vai dar certo, né? Vai ter déficit zero esse ano, vai ter superávit ano que vem. Então, a premissa dá a ele a chance de montar esse cenário. Isso, a gente sabe que, real. E a gente sabe que em questões de arrecadação, independentemente de, enfim, do governo ter razão ou não, muitas vezes é difícil. A gente viu a medida provisória no final do ano passado, que acabava com esse programa que se chama PES, que é um incentivo para o setor de eventos, que reonerava a contribuição previdenciária de alguns setores, e o Congresso falou, olha, ninguém topa. Isso já foi decidido aqui, ninguém topa, e o governo teve que dar um passo atrás. E o governo vai ter que colocar isso nas projeções de receita desse ano, dessa receita que ele estava contando e perdeu. Então, a gente fazer um ajuste baseado exclusivamente ou preponderantemente em aumento de arrecadação num país que já tem carga tributária alta é sempre incerto. O Daniel está me pedindo a palavra. Daniel, posso passar rapidinho na tua frente? É só um adendo, um esclarecimento que eu peço a você, Mansueto. Você se referiu às projeções divulgadas pelo Tesouro na semana passada. Isso. Elas provocaram uma enorme discussão na sua categoria de economistas. Uma briga. Um dos pontos levantados é que essas projeções sugerem uma necessidade de redução inédita dos gastos discricionários do governo. É o que vai acontecer? Olha, possivelmente sim. Tem um problema com a regra fiscal atual, que é o seguinte, a regra fiscal fala a despesa total do governo federal sem juros não poderá crescer acima de 2,5%. Só que a gente tem hoje mais da metade do orçamento do governo federal crescendo acima disso. A gente sabe que praticamente metade da despesa do governo federal é com gasto com previdência. E a gente tem hoje um gasto com previdência que ele tem um crescimento vegetativo, número de aposentados novos que chegam todos os anos, mas além disso tem uma regra do salário mínimo que estabeleceu que esse ano o crescimento real do salário mínimo será de 3%. E que no ano que vem, em 2025, o crescimento real do salário mínimo será de 2,9% real. Como tem um crescimento vegetativo, novas pessoas que se aposentam, a gente vai estar com a despesa da Previdência crescendo muito acima desses 2,5%. Tem também a questão do gasto com saúde. No orçamento que foi aprovado esse ano, o gasto que mais cresce é com saúde. É um crescimento de 40 bilhões de reais. Cada vez que o governo tiver sucesso em aumentar mais a arrecadação, mais ele terá que gastar com saúde, porque há uma vinculação. A armadilha que fizemos para nós mesmos. Exatamente. Então, assim, dado que vai ter uma parcela de mais da metade do gasto crescendo acima do teto de 2,5%, o governo vai ter que cortar a outra parte do gasto. E essa outra parte do gasto, em geral, onde o governo pode cortar, é na despesa discricionária, por exemplo, investimento. Essa é uma notícia. Daniel. Eu só fico curioso para saber o que você faria se estivesse na posição ali de guardião das contas públicas, como você já foi, ex-secretário do Tesouro. Hoje, no setor privado, você está dizendo o seguinte, olha, eu não acredito nessa projeção ali de déficit zero, a gente projeta os 70, 80 bilhões. Agora, amanhã, o governo, ao se comunicar com a sociedade, vai ter que dar uma notícia irrealista, que é reforçar esse compromisso com o déficit zero, ou reconhecer o que você está dizendo. Não é possível chegar ao déficit zero, eu vou ter algum déficit, ainda que não seja de 70, 80 bilhões. Então, o que você faria? Então, o primeiro ponto é o seguinte, como o ministro Haddad sempre fala, ele diz o seguinte, olha, eu vou perseguir o que eu prometi, eu vou perseguir o déficit primário zero. Se eu conseguir ou não, não depende só de mim, depende inclusive de algumas mudanças legais que precisam ser aprovadas no Congresso. Então, o ministro Haddad sempre deixou isso muito claro. O governo teve uma arrecadação muito forte em janeiro e fevereiro, isso evita um contingenciamento imediato, como você falou, amanhã, quando for publicado o relatório de avaliação de receita e despesa. Mas, como eu falei, o que nos garante, por exemplo, que o governo vai conseguir 55 bilhões no CARF, que as empresas vão pagar 55 bilhões daqueles processos administrativos que estão sendo contestados no CARF. O que nos garante, por exemplo, que o governo vai conseguir mais de 40 bilhões de reais com concessões, que nessa conta tem concessões de ferrovias, de rodovias. Essas concessões
negociações podem atrasar, como acontece em todo governo. Então, tem um risco. Não significa que o governo está faltando com a verdade, apenas que, com os dados que a gente tem hoje, é difícil ainda chegar numa projeção de déficit primário zero, apesar do governo e o ministro falar o seguinte: eu vou procurar em todo momento entregar o que foi prometido. Diga, Daniel. Acho que só tem um esclarecimento para pegar esse gancho do Mansueto, que quando ele fala de 44 bilhões em receitas com concessões e permissões, desses 44, mais de 30 bilhões são de renegociações contratuais que o governo está tentando espremer da Vale, com renegociação de contrato de concessão firmado lá atrás. Isso é muitíssimo pouco provável de acontecer, porque, obviamente, a Vale vai resistir. A rigor, pode até entrar na justiça. Então, quer dizer, contar com 44 bilhões desse tipo de receita é muito temerário. O ponto interessante do Mansueto aqui é a diferença entre olhar para o que está acontecendo agora e entender: o Brasil tem uma nova regra fiscal que foi aprovada no ano passado, e a questão é: qual é a sustentabilidade dessa regra fiscal? O quanto ela é sustentável ao longo do tempo? O quanto ela vai promover de melhora contínua? Pode ser no passo devagarinho, pode ser numa adaptação, numa acomodação. Tem uma pauta gigantesca via arrecadação, porque a gente sabe que via gasto o governo não vai fazer. Mas ainda não, eu acho que o Mansueto pode me dizer isso, nos dizer isso, ainda não está claro que o arcabouço funciona. Ainda mais se ele tem contradições. Está ou não está claro? Que o arcabouço funcionando não está claro. A gente vê sempre discussões o seguinte: olha, se o governo tiver que ir mais à frente, controlar a despesa discricionária, segurar o investimento, será que a regra permanece ou vão mudar a regra? Então tem essas dúvidas, o que é normal em qualquer governo, não é uma desconfiança específica desse governo, não. Mas o dado é o seguinte: quando a gente olha quanto o Tesouro Nacional está pagando de juros reais no título seu de 15, 30 anos, esse juro real está perto de 6% ao ano. Altíssimo. Muito alto. Hoje é 6,90. Então, hoje é 5,90. 5,90. É quase 6% real. Vamos lembrar que esse juro, ali em 2018, 2019, ele estava abaixo de 4% real ao ano. Então, o que torna o custo de capital nas empresas brasileiras altíssimo. Exatamente. Aí a pergunta que se coloca é a seguinte, em relação ao que você acabou de dizer, Mansueto. Você falou do perfil da dívida, como é que ela vai se comportar ao longo do tempo, e da perda de capacidade de investimentos do governo, porque é obrigado a cortar nas empresas das despesas discricionárias, e ali onde é que ele faz? Ele tira do investimento. E como é que é para baixar o custo de capital? Baixar o custo de capital significa o mercado, as pessoas começarem a acreditar o seguinte: olha, o que o governo prometeu é possível. Realmente a dívida do Brasil vai crescer até 2026, mas a partir daí ela começa a cair. Mas se nem você está acreditando? Então, com os dados que a gente tem hoje, mas é o que o próprio ministro e o próprio governo falam. Ele diz: olha, eu estou no processo de criar as condições para ter esse aumento de arrecadação. Eu preciso aprovar algumas medidas no Congresso. A gente viu a medida provisória do final do ano passado. Esse processo todo não está muito claro. Por exemplo, eu poderia acreditar que a medida provisória do governo no final do ano passado, que acabava com o PS, reonerava mais de 14 setores com a contribuição previdenciária, ela seria aprovada ou não? A gente sabe que não vai ser, que o governo já deu um passo atrás, porque o Congresso falou: olha, por enquanto, PS e reoneração aí desses 14 setores não dá. Então, essa indefinição que a gente tem no Brasil, que a gente precisa fazer um ajuste fiscal, só colocar em números, é um ajuste fiscal em cerca de mais ou menos, assim, sendo otimista, perto de 300 bilhões de reais. E é um ajuste fiscal que vai vir da arrecadação. Medidas de arrecadação, por mais justificáveis que sejam, são difíceis. O governo, desde o ano passado, fala em tributar dividendos. Fala: olha, eu quero tributar dividendos, eu vou reduzir a RPJ para não aumentar a carga tributária em empresas no regime de lucro real. Mas qualquer tributação de dividendos pega o que a gente chama empresas em lucro presumido, pega o que a gente chama pessoa jurídica personalíssima, que são empresas que não têm empregado, profissionais liberais. Por enquanto, a gente ainda não viu a proposta. Essa medida é uma medida difícil em qualquer governo. Então, assim, muito do plano do governo depende da sua capacidade política de aprovar medidas difíceis no Congresso. Esta é uma pergunta para Caio Junqueira. Não, exatamente. Qual é a capacidade política, Caio? Não, eu sinto que para este ano eles não estão preocupados com isso. E como vocês estavam colocando que 2025 esse debate deve ser retomado, porque o cenário para 2025 é pior do que o de 2024, e é um ano ímpar, e em anos ímpares na política ela costuma funcionar melhor do que em anos pares, eu sinto jogando toda essa questão que a gente está falando aqui
para depois a eleição e se bobear para depois a eleição para presidente da Câmara, na nova reconfiguração de forças depois de 1º de fevereiro de 25. Tanto que a reforma da renda foi adiada. Né? O governo não incluiu ali, né? Descumpriu o que estava previsto. Renda, né? Sim, a tributação da renda. Então eu vejo todo esse debate sendo jogado para frente por opção mesmo. Tem um ponto interessante aqui sobre a pesquisa que saiu essa semana da diferença abismal, né, entre a credibilidade e a aprovação de Haddad e a credibilidade e a aprovação do presidente da República. Mansueto, que diferença isso faz na construção da credibilidade, da crença de que o governo vai ser capaz de entregar o que ele está prometendo? Você tem um ministro que é super bem avaliado, mas o presidente que tem a caneta, como costuma dizer Pércio Arida, não tem. Mas vamos lá. Primeiro, a gente tem que reconhecer que o ministro cresceu ao longo do seu mandato como ministro da Fazenda. A percepção hoje de analistas independentes, de empresários, de economistas, é uma confiança muito grande no ministro da Fazenda. Ele tem uma equipe boa, tem propostas muito boas. Ele tem uma proposta esse ano de melhorar a regulamentação do sistema financeiro e mercado de capitais, que são reformas importantes e muito boas. Só que, claro, que a pauta econômica do governo o presidente da República está de acordo com essa pauta. Quem nomeia o ministro da Fazenda é o presidente da República. A questão toda é o seguinte, o ajuste fiscal é difícil em qualquer lugar do mundo. Ajuste fiscal não tem coisa fácil, ou corta a despesa ou aumenta a receita. E, em geral, não se quer nenhum dos dois, nem se quer aumentar a receita e nem se quer cortar a despesa. É impopular. Então, assim, você tem que mostrar, abrir os dados. Se você não faz um esforço de cortar nada da despesa, aí vai ter que carregar na receita. E um problema do Brasil é que a nossa carga tributária já é alta. Então, a gente está tentando fazer um ajuste fiscal, a gente pode ser contra ou a favor, diz, olha, era melhor cortar mais a despesa, mas é um ajuste fiscal, e ninguém esconde isso do governo, que para ter sucesso depende do aumento muito forte da arrecadação. O governo, no ano passado, conseguiu medidas importantes, como, por exemplo, tributar aquelas empresas que têm incentivos estaduais. Aumentou o pagamento de tributos federais. Então, foi uma medida importante, uma medida que muita gente, eu próprio, tinha dúvida que seria aprovada no Congresso e foi. Mostra uma certa coordenação, também uma certa força política do governo de saber negociar. Inclusive, o ministro da Fazenda é elogiado nesse aspecto. Sim, mas, dito isso, será cada vez mais difícil continuar aumentando carga tributária. Por isso que tem essa indefinição do mercado de, olha, será que o governo vai conseguir entregar o que foi prometido? Se a gente tivesse certeza, esse juro longo, o juro para daqui a 5, 10, 15 anos, estaria desabando. E não está. Mansueto Almeida, economista-chefe, sócio do Banco BTG e ex-secretário do Tesouro Nacional. Nosso muito obrigado, Mansueto, pela disposição de vir até aqui. Boa noite.